Então, pessoal, dando continuidade ainda aí na classificação das provas, né? A gente tem ainda uma classificação quanto à finalidade da prova. Então, quando eu falo da finalidade, da prova, eu tô falando da conformidade ou desconformidade dessa prova com a sua previsão legal, tá? Então, quando eu falo da prova anômala, eu estou falando de uma prova produzida com um desvio da finalidade daquela prova. Então, essa prova, ela consiste no uso, tá? Essa prova anômala, consiste no uso de um meio de prova previsto no ordenamento jurídico, sendo substituído por outro meio previsto ali dentro do sistema, mas que não seria o mais apropriado, tá? Isso daí, gente, a gente está diante de um caso, por exemplo, né, em que a testemunha, né, ela tem que ser ouvida o quê? A testemunha, quando ela está fora da comarca, né, ou seja, fora ali daquela jurisdição do juízo processante, reza o código que ela tem que ser intimada, né, por meio de precatória para ser ouvida no juízo onde ela esteja. Na prova anômala, vamos dizer que o juiz, vendo que, por exemplo, essa precatória não chegou ou não foi cumprida a tempo, ele liga para essa testemunha, ela presta esse depoimento por telefone, né? E então o oficial de justiça ele vai e lavra esse ato e essa prova passa a compor o processo, tá? Então, assim, muito embora o oficial de justiça ele tenha, né, essa possibilidade de fazer uma narrativa, né, essa certidão que narra essa situação que eu falei para vocês, em uma situação normal, ela até poderia valer como meio de prova. Acontece que o código ele traz uma forma prescrita para se ouvir a testemunha fora da comarca, que é a carta precatória. E aí, nesse caso, essa prova, ela até pode vir a ter algum juízo, né, de valor, né, mas não vai ser a mesma coisa, tá? Por quê? Porque essa prova ela foi produzida de forma anômala. Inclusive, essa prova anômala, ela pode gerar aí, inclusive, uma nulidade absoluta, porque ela é um erro grave, ela é um desvio de finalidade dentro dessa própria prova. Agora, a prova irritual, ela é uma prova que ela tá lá prescrita, tá? Mas ela é produzida sem a observância do procedimento legal, do seu rito ali que tá na lei, tá? Então, por exemplo, a tomada aí do depoimento de uma vítima de crime sexual por meio escrito, em substituição à sua prova oral. Então, um dos princípios da prova é a sua oralidade. No caso da testemunha, da testemunha, do ofendido, né, preza-se aí pela prova oral, né? E nesse caso, tomar o depoimento da vítima por escrito, né, seria irritual. Por quê? Porque a regra é que seja oral. Seria, então, irritual. Esse ato processual irritual, ele, embora, né, ele possa gerar uma ilegitimidade, nem sempre ele vai determinar a nulidade da prova, tá bom? Notadamente, se ele atingir o seu fim, tá? Sem violar aí os direitos fundamentais, porque aí ele vai estar atendendo o quê? Ao princípio, ele vai estar atendendo aí a melhor obtenção da prova. Então, veja que na prova, né, anômala, eu tenho o quê? Um desvio de finalidade na prova, né? Na prova irritual, eu tenho essa prova produzida sem a observância do procedimento. A prova anômala, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar nulidade absoluta. A prova irritual, ela pode gerar uma nulidade relativa, desde que seja, então, demonstrado aí o prejuízo, tá? Então, na prova anômala, eu substituo uma prova por outra, tá? Uma prova ali com o nome júris ali, uma prova que já está determinada e prescrita, né? E eu substituo ela por uma outra prova ali diversa, tá? Ou desconhecida. Na prova irritual, eu não estou alterando a prova em si mesmo. Eu estou alterando o quê? O modo, né? O modo de fazer essa colheita ali, o rito,
né, da colheita dessa prova. Na prova anômala, então, ela já possui esse desvio de finalidade, tá? Em substituição à prova que deveria ter sido produzida, sendo essa mais adequada. E na prova ritual, essa prova, ela mantém a sua essência, tá? Eu só modifico o quê? A maneira, tá? A maneira. E na prova anômala e na prova irritual, né? Elas precisam ter ali um nome jurídico previsto em lei. Só que a prova anômala, ela pode ser substituída por outra não prevista expressamente em lei. E aí esse seria o desvio de finalidade da prova anômala. Agora, a prova irritual, ela mantém o seu nome jurídico, tá? Mas a violação ocorre o quê? Na forma que está prescrita ali, na forma que está preconizada pela lei. Agora, quanto à imposição legal, né, da forma da prova, eu tenho o quê? Uma classificação aqui que é relacionada à limitação, né? Limitação probatória de determinados fatos, tá? Ou para fazer formar, né, essa convicção aí ao juiz. Nesse sentido, eu tenho a prova legal positiva, ou também a prova legal ou a prova tarifada. O que é prova tarifada? É quando a lei exige, né, que só se comprove um fato por um determinado meio de prova. Por exemplo, o estado civil da pessoa, ele é demonstrável por meio de quê? Por meio de documento, né? Ele é demonstrado por meio de documento. E o 155, parágrafo único, fala sobre isso, tá? Então, não se comprova, por exemplo, o estado de casamento por fotografia, tá? Ou, por exemplo, pelo uso da aliança. Não, o estado de casamento ele vai ser provado pelo quê? Pela certidão de casamento, tá, gente? Isso eu tô falando da esfera criminal. Esfera civil aí tem suas nuances, mas na esfera criminal, quando eu falo de prova tarifada, é isso, tá? Tem uma forma de se provar e só vai ser aceita aquela maneira. Agora, quando eu falo da prova legal negativa, significa que alguns atos, a lei ela pode limitar a cognição do juiz, tá? Por exemplo, não sendo possível decretar condenação com base nos indícios colhidos na investigação preliminar, ou declarando que a confissão por si só, por exemplo, não seria capaz de formar esse juiz, essa sentença penal condenatória, né? Carecendo aí de outras provas, tá? De outras provas. Então, alguns fatos, tá bom? A lei pode limitar essa cognição do juiz, tá? Preconizando, por exemplo, que não é possível que o acusado seja condenado com base somente nos indícios colhidos na fase de investigação criminal. Isso é o fato que do artigo 155. O artigo 155 fala no caput, né, que o juiz não pode se basear, por exemplo, nos elementos de prova colhidos exclusivamente no inquérito para condenar o acusado. Exclusivamente, veja bem, gente, exclusivamente, tá? Ou, por exemplo, né, que o próprio acusado, ele não pode falar, né, confessar, e essa confissão, por exemplo, ser substitutiva, por exemplo, de uma outra prova. Eu vou ler aqui para vocês o caso aqui do artigo 197, né, que o valor da confissão ela se aferirá pelos critérios adotados por outros elementos de prova e para sua apreciação, o juiz deve confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se, entre elas, esta existe ou não compatibilidade ou concordância. Então, por exemplo, às vezes é o caso daquele cara, ao invés dele confessar o crime, ele se auto-incrimina, né? Ele se auto-incrimina. Isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer. E aí, nesse caso, né, o que o juiz deve fazer? Considerar exclusivamente aí a confissão desse sujeito? Não. Ele tem que verificar, por exemplo, se a confissão desse sujeito ela está coerente o quê? Com outras provas, tá? Com outras provas. Então, não se pode unicamente chegar lá e falar assim, ó, eu cometi tal crime, eu sou o culpado. Aí começa a perguntar para a pessoa uma série de detalhes do fato, a pessoa não sabe. As testemunhas dizem que não viram essa pessoa lá.
nenhuma outra prova foi colhida no processo que colocasse esse sujeito lá no local do crime. Ou seja, essa confissão, ela tem, né, o condão aí de condenar esse sujeito? Obviamente que não, né? Então, gente, é sobre isso, tá? Quando a gente fala sobre essa questão aí da prova, a gente tá falando sobre isso, tá bom? Existem aí diversas classificações, tá? Sobre a prova. Eu trouxe para vocês aqui algumas provas, tá bom? Que aí a gente vai trabalhar, né, um pouquinho. Eu queria conversar com vocês rapidamente sobre um outro ponto aí que é importante, a gente falar o ônus da prova. E aí eu vou falar um pouquinho de ônus da prova, de classificação do ônus da prova, porque depois a gente vai falar de princípios e, por último, eu vou falar da questão aí da prova ilícita, da prova lista, tá? Tentando trazer para vocês aí alguns apontamentos sobre essa questão, tá bom? Bom, gente, o ônus da prova. O que é ônus? É aquele dever, vamos dizer assim, né? Que recai. Sobre quem ele recai no processo criminal? O ônus da prova, gente, ele recai sobre quem alega, tá? Então, no processo penal, ele recai sobre quem alega. Então, assim, essa demonstração probatória, ela é uma faculdade, tá? Só que a parte omissa, ela vai assumir aí, né, a sua inatividade. Por quê? Porque a pessoa não está obrigada a produzir provas, né? Principalmente se for contra ela mesma. Entretanto, essa inatividade dela pode trazer algum resultado. Por quê? Ao Ministério Público incumbe provar o quê? O fato, né? E incumbe provar ali que ele cometeu aquele fato, que aquele fato foi cometido, né, sob a égide da violação de uma lei material ali, e que aquela pessoa cometeu aquele crime e deve ser apenada, né? Ao réu, incumbe o quê? Praticar a sua defesa, trazer esses fatos aí que sejam impeditivos aí para que se chegue aí a condenação dele e a uma pena, né? Então, a gente tem que enxergar o ônus da prova, né, à luz aí também de quê? Do princípio da presunção de inocência. Então, assim, o réu, nesse momento, claro, ele vai participar do processo? Vai participar do processo, tá, gente? Ele pode produzir prova? Pode. Ele vai arcar com esse ônus de não produzir, por exemplo, determinada prova? Pode vir a arcar, né? Pode vir a arcar. Só que o que acontece, né? É aqui que entra o quê? O princípio da presunção de inocência dele. Se toda prova que eu produzi no processo, né? Essa prova não for o suficiente para afastar a presunção de inocência dele, então o que vai acontecer? Eu não posso condená-lo, tá? Então o réu, ele assume ali, ele pode produzir provas, tá, gente? Que sejam favoráveis a ele, mas ele também pode apenas o quê? Defender-se do que está sendo colocado contra ele. Só que o que acontece? Tudo vai ser interpretado o quê? À luz do princípio da presunção da inocência desse sujeito, tá bom? O novo CPC, né, gente, ele traz aí um fortalecimento, né, um ativismo maior aí da iniciativa probatória, né, o que aparentemente, né, soa aí incompatível, né, com os princípios processo penal, que tem aí todo um sistema de garantias, né, e essas regras, né, elas podem ser aplicadas aí ao processo penal, né, elas vão delinear também, mas deve-se assegurar sempre o quê? Direitos e garantias fundamentais do acusado. E deve-se assegurar também o quê, gente? O princípio da presunção de inocência. Esse princípio, ele é constitucional, né? Então, repito para vocês, o réu, ele pode, né, ter interesse em juntar documentos, em apontar testemunhas, isso aí, durante quando a gente estava estudando sobre procedimentos, a gente viu muito sobre isso, né? Então, assim, a gente precisa pensar isso, né, à luz aqui dessas informações. Entretanto, né,
todo o sistema do ônus da prova, ele tem que ser pensado também considerando a presunção de inocência do acusado, tá?